estagnação do Qi do estômago. Essa é a síndrome do vídeo de hoje. Essa é mais uma live da série que a gente tem feito da relação das síndromes da medicina tradicional chinesa com os chakras. Se você não me conhece, se você está me vendo pela primeira vez, eu sou Elizabeth Schellenberger e relaciono os chakras com a acupuntura. E hoje nós vamos falar sobre uma síndrome de estômago. Semana passada nós falamos sobre uma síndrome do coração e hoje nós vamos falar sobre uma síndrome do estômago. E além dos pontos convencionais que a gente costuma ver, nos livros que nos indicam aí para síndromes, hoje nós vamos fazer uma relação também desta síndrome com um chakra. E vamos entender, entre os nossos 7 chakras principais, qual deles tem uma relação direta com o estômago e com esta síndrome, que é uma síndrome muito conhecida, que é a estagnação do Qi do estômago, e muitos de nós já passaram por algum momento que teve essa síndrome, Lembrando que as síndromes da medicina chinesa, elas são alterações energéticas e funcionais que o nosso corpo vivencia ao longo da vida, E que nós, acupunturistas, precisamos entender as síndromes, precisamos fazer um diagnóstico correto, porque aí nos facilita muito o tratamento correto, Quando a gente faz uma boa avaliação, a gente consegue fazer um bom tratamento, E no método chakras na prática do acupunturista, a gente vai além disso, Eu costumo dizer que a gente vai além do convencional, porque além da gente entender a síndrome, além da gente fazer esse diagnóstico energético, a gente também faz um diagnóstico de bloqueio energético de um chakra. A gente consegue evidenciar isso através desse método. Então vamos falar sobre essa síndrome de estagnação de Qi, Bem, primeiro vamos lembrar que o estômago, dentro da medicina chinesa, como todas as outras vísceras, ele tem uma função, ele fica acopladinho ali ao baço pâncreas, pertence ao elemento terra, e o estômago, como uma víscera, ele tem a função de transformação do alimento, de digestão e de transformação. Então ele não só digere, como transforma. O que quer dizer essa transformação? Quer dizer que o estômago, junto com o baço pâncreas, eles têm uma função muito importante, que é produzir o nosso Qi fisiológico. O que é o nosso Qi fisiológico? É a energia que nutre todo o nosso corpo. Então a gente até costuma trazer um termo aqui conhecido da medicina chinesa, que é o Qi pós-celestial. O que é o Qi pós-celestial? É o Qi dos alimentos, é o Qi, que a energia, podemos dizer assim, que a gente tem após a alimentação, após a ingestão também de líquidos, Que o estômago junto com o baço pâncreas, eles fazem esse processo de transformar esses alimentos que a gente come em energia para o nosso corpo, Eles têm essa função. E eu também vou dizer para vocês que esse chakra, em especial, que eu vou falar para vocês hoje, ele também tem essa função. Ele tem a função de distribuir o Qi fisiológico por todas as partes do nosso corpo, E principalmente por estar no aquecedor médio, O aquecedor médio, ele está no centro do nosso corpo, Ele separa a parte de cima da parte de baixo. E o aquecedor médio, ele por si só tem a sua energia, Essa energia central do nosso corpo, Onde acontece o processo digestivo, onde o processo digestivo precisa acontecer num sentido descendente. Então vamos lembrar que uma das funções do estômago também é ser descendente, é trazer o Qi para baixo, Então vamos lembrar que o canal do estômago, ele desce, ele vai para o pé. Então se ele desce, uma das funções dele é esse movimento para baixo, que a gente chama de movimento descendente. O que é que acontece, por exemplo, quando tem uma estagnação? A energia está bloqueada, a energia está parada. Então, o estômago ele perde a função descendente dele. E o que é pior, às vezes ele entra em rebelião e ele inverte o fluxo e volta para cima. É quando a gente tem eructação, quando a gente tem refluxo, quando a gente tem azia, quando vomita, quando tem náuseas, Isso acontece também com as gestantes.
Sabiam que essa síndrome, estagnação de TI de estômago, acontece com as gestantes? Por quê? Porque o corpo entende que há uma estagnação de TI ali por conta do próprio processo gestacional. E as gestantes lá no comecinho da gravidez é muito comum que elas tenham náuseas e vômitos. E a gente inclusive trabalha com alguns pontinhos ali do estômago para ajudar a melhorar o fluxo energético e trazer ele de novo para descendente, o fluxo energético do estômago, e a gestante melhora. Eu atendo bastante gestantes e é bem legal, assim, o quanto que a acupuntura ajuda. E eu mesmo falo que nas minhas gestações, o que me ajudou muito nas náuseas ali do começo da gestação foi a acupuntura. E eu, como gosto muito de pesquisa, cheguei a fazer na época a comparação de tomar um remédio, que é indicado para as gestantes, e também fazer acupuntura para ver o que é que era melhor. E eu constatei que a acupuntura era melhor. Até inclusive falei isso para minha médica na época, minha obstetra, e ela achou bem interessante. E até hoje ela gosta muito de encaminhar as pacientes dela para acupuntura, tá? Então, o TI do estômago, ele também tem relação com um chakra que eu falei que eu vou falar para vocês na live de hoje, que é o chakra umbilical. Esse chakra também é conhecido por plexo solar. Ele é o chakra da barriga, ele é o chakra do umbigo, o chakra do aquecedor médio, tá? Então, esse chakra, ele também tem a função de converter o Ti em Ti fisiológico e distribuir pelo corpo pelos nadis, As teorias indianas, elas utilizam mais o termo nadi, E nós, acupunturistas, conhecemos os nadis por meridianos, por canais energéticos, que na verdade é tudo a mesma coisa, tá? Meridianos e nadis é a mesma coisa, só que os nadis é um termo mais utilizado na Índia, E os meridianos é um termo mais utilizado na China, mas é a mesma coisa. Os indianos, eles se aprofundaram um pouco mais no estudo dos chakras, Principalmente a filosofia yoga e a filosofia tantra, que são filosofias muito profundas, muito antigas, muito complexas, tá? E a medicina tradicional chinesa se aprofundou mais nos meridianos de acupuntura, nos canais energéticos. E um das minhas pesquisas é correlacionar essas duas linhas, É entender que um chakra, que é um centro energético do nosso corpo, que tem funções e que tem relação com as nossas estruturas físicas, tem relação também com os canais de acupuntura. E hoje nós estamos falando dessa síndrome de estagnação do TI do estômago. É uma síndrome muito conhecida por nós acupunturistas, mas talvez você nunca viu num curso de acupuntura relacionar esta síndrome com o chakra umbilical, tá? Então existe sim uma grande relação e isso faz parte também da minha pesquisa, tá bom? Vamos lembrar que o estômago, ele também é responsável, pela origem dos líquidos. Então, tudo aquilo que a gente ingere se transforma em líquidos orgânicos, é assim que a gente fala na medicina chinesa, E esses líquidos orgânicos, eles têm o estômago como principal víscera que faz esse processo de transformação nos líquidos orgânicos, tá? Quando a gente fala em síndrome, e principalmente pensando em síndromes onde o Ti fica estagnado, o Ti fica parado, a gente já começa a pensar assim, quais são as possíveis causas, qual é o fator de etiologia desse tipo de síndrome, Então, um dos fatores é o consumo de alimentos, de natureza fria. Então, o que a gente entende? Que o estômago, ele gosta do quente, E lembrando que todo alimento, ele tem energeticamente uma natureza, ou fria, ou morna, ou quente. E essa natureza da energia do alimento, cada órgão, cada víscera vai gostar mais de uma natureza de um alimento. No caso do estômago como víscera, ele gosta de alimentos de natureza morna e de natureza quente,
tá? Então, quando a gente fica dando muitos alimentos frios para o nosso corpo, e lembrando que os legumes, por exemplo... Oi, Eliane, boa noite, tudo bem? Os legumes, por exemplo, quando eles estão crus, a gente considera que eles são de natureza fria. E o estômago, ele tem preferência pelos legumes aquecidos, cozidos, com uma natureza mais quente. Então, quando a pessoa consome muitos alimentos de natureza fria e mesmo líquidos gelados, ela vai lesionando, a gente pode colocar assim, o Qi do estômago, que é a energia do estômago, ele vai ficando enfraquecido, tá? Então, essa é uma das causas. Outra coisa, lembrando que todo órgão e toda víscera tem um horário biológico, tá? Lembra do relógio biológico? Então, a energia do estômago, ela é mais proeminente, né, pela manhã, entre as 7 horas da manhã e as 9 horas da manhã. Então, é importante que a gente tenha uma regularidade da nossa alimentação, que tenha um ritmo, né, que a gente tome nosso café da manhã, que a gente faça o nosso desjejum. Então, a medicina chinesa, ela defende muito isso, que a gente precisa acordar e comer um alimento de natureza quente, para já acender o Qi do estômago, tá? E de preferência não de natureza fria, né? Então, melhor não tomar lá um copo de água gelada logo que acorda, tá bom? Existem pessoas que até tomam uma aguinha morninha, um chazinho, isso é interessante. E dar alimentos, trazer os alimentos. Existe uma sugestão também de como consumir as frutas, né, um pouquinho mais aquecida, para não ir lesionando aí o Qi do estômago, tá bom? Então, nutrir-se pela manhã e também a nutrição dentro de uma quantidade adequada, né? Quando a gente passa a se nutrir com excessos de alimentação, ou seja, muito alimento, além da capacidade do nosso estômago, ele também entra num processo de estase energética, tá? Então, é importante nutrir-se pela manhã, nutrir-se nos horários adequados, né? E uma outra questão que também afeta a energia do estômago é quando a gente se nutre num horário onde nós estamos com muita tensão emocional, porque aí a gente não dá a prioridade da nossa mente para estar ali presente no ato da nutrição. E sim estar com pensamentos fora dali, pensando em problemas, trazendo para o corpo uma tensão emocional. Isso também pode ser considerado um fator etiológico para esse tipo de síndrome, tá bom? Vamos falar agora mais especificamente da síndrome, tá? Dessa síndrome em especial, que é a estagnação do Qi do estômago. Quais são as principais manifestações? Quais são os principais sintomas dessa síndrome, né? O que é que acontece? O que é que o paciente vai dizer que tem? Qual é a sintomatologia dessa síndrome, tá? Dor na região do estômago, que a gente chama de dor epigástrica, né? Que fica ali na região epigástrica, então a pessoa pode ter dor. Distensão epigástrica também, a pessoa tem a sensação de ter o estômago inchado, distendido, parece que empurra a sua musculatura para fora. Eructação, né? Parece que aquilo fica voltando demais, a pessoa relata que ela fica rotando. Náuseas também é um sintoma dessa síndrome. Vômitos que podem acontecer eventualmente. Soluços também é uma característica dessa síndrome. E indo mais para a parte emocional, a irritabilidade também é uma sintomatologia, tá? Lembrando que às vezes a pessoa não vai ter todos esses sintomas, ela vai ter algum. Às vezes o paciente vai chegar dizendo assim, eu sinto assim, parece que um estufamento aqui. A gente precisa perguntar onde é que é o estufamento dele, porque às vezes ele vai dizer que é mais pro lado esquerdo, que ele sente que tem tipo uma bola parada ali, uma sensação de uma coisa parada, né? Isso também é uma característica da estagnação do Qi de estômago. E lembrando que o estômago faz parte do aquecedor médio e que exatamente ali nessa região existe o chakra umbilical. O chakra umbilical é um centro energético por onde a energia precisa fluir, né, adequadamente.
Então, se a pessoa tiver o chakra bloqueado, com a energia parada, com a energia não fluindo bem, pode acontecer também de o bloqueio do chakra prejudicar o estômago, tá? Então, às vezes, a etiologia da síndrome não é exatamente uma má alimentação, mas sim uma estagnação energética do chakra correlacionado com aquela víscera, tá? Então, a gente precisa conhecer as funções desse chakra para daí a gente entender o que é que provoca a estagnação. Isso nos facilita muito no diagnóstico, né? É muito importante a conversa inicial que a gente tem com o paciente no consultório, né? O primeiro dia eu costumo marcar 1h30, porque eu quero ter tempo para estar com aquela pessoa, para aplicar o questionário, para fazer várias perguntas que vão me ajudar a fazer um bom diagnóstico. E se eu faço um bom diagnóstico, isso me conduz a um bom tratamento. E aí, assim, vai ser mais assertivo, mais rápido, a pessoa melhora. E isso é bom também para o terapeuta, né? Porque a gente quer que o nosso paciente melhore rápido. A gente quer que o paciente tenha sucesso no seu tratamento e que ele fale bem, né, do tratamento que ele fez através da acupuntura, tá? O que é que esse paciente pode ter? Ele pode ter um pulso chamado pulso em corda, né? Ah, professora, os alunos falam, o que é esse pulso em corda? É o pulso que logo que você toca, parece que ele empurra o seu dedo para cima, principalmente na região do pulso do estômago, tá? Então, ele é o pulso em corda, que é aquele pulso mais forte. Então, normalmente a gente coloca os 3 dedos para ver o pulso, o estômago tá no meio, né? E aí, quando a gente toca ali na região do estômago, que é o mais superficial, a gente já percebe, às vezes, uma diferença entre o dedo do meio e os outros, porque é onde está o canal do estômago, tá? Então, a gente percebe esse pulso em corda, tá? Entre as causas dessa síndrome, também pode estar alimentar-se com muita pressa, tá? Alimentar-se com muita pressa e alimentar-se num estado de tensão emocional. Tem até uma outra linha que não é a medicina chinesa, que é a medicina germânica, que fala que quando a gente vive um conflito emocional no momento que a gente está se alimentando, a gente pode desenvolver uma alergia daquele alimento, porque o nosso corpo ele pode entender que toda vez que a gente está ingerindo aquele alimento, a gente está vivenciando aquela emoção de novo, aquela emoção negativa. Então, o ato de comer, ele precisa ser focado no ato de comer. Engraçado que eu estava falando sobre isso com o meu filho hoje, porque quando nós estávamos almoçando, ele estava pensando numa coisa que estava incomodando ele. E aí eu falei isso para ele, né? Eu falei, filho, você está conectado com outra coisa, não com o seu prato, não com a sua comida, com o alimento que você está ingerindo nesse momento. Nutrir-se é muito importante que a gente se nutra focado no que a gente está fazendo, tá? Eu mesma tenho uma questão minha que eu tenho trabalhado em mim, já trabalhei até com a minha psicóloga, que eu às vezes, quando estou servindo lá em casa, eu tenho o costume de comer de pé. Mas não é nem que eu não esteja focada no que eu estou fazendo, mas é um costume de gostar de servir. Então, assim, parece que ali eu estou mais fácil de servir, né? E daí eu paro de servir, não vou mais precisar servir porque tem criança pequena, né? Mas eu acabo comendo a minha comida em pé. Mas isso não é o ideal, né? Porque eu não estou dando o meu melhor para o meu ato de nutrir-se, né? E uma coisa que eu falo até bastante, que faz bastante sentido para mim, é o foco no presente, né? Então, o que é que eu estou fazendo agora? Agora eu estou comendo, então o meu foco precisa estar nesse ato, né? E não só o meu corpo, mas também a minha mente precisa estar conectada nisso, tá? Então, lembrando, né, que esses hábitos de comer em tensão emocional pode ser a causa da estagnação do Qi, tá bom? Vamos falar